18 horas. Vamos começar? Vou pedir a minha mãe para fazer ler a página. Juliane Sanson, você pode fazer a prece inicial? Beleza. Mãe, tá no mute. Assim que sair da cama pela manhã, reconheça minha presença ao seu lado. Você pode não estar raciocinando com clareza ainda, mas eu estou. Seus primeiros pensamentos tendem a ser ansiosos até que você se conecte a mim. Convide-me para entrar em sua mente sussurrando meu nome. De repente, sua manhã se ilumina e parece mais acessível. Você não pode temer um dia que vibra com a minha presença. Você se torna mais seguro ao saber que estou com você, que não enfrenta nada sozinho. A ansiedade nasce quando se faz a pergunta errada. Se tal coisa acontecer, será capaz de lidar com ela? A pergunta certa não é se você é capaz de lidar com determinada situação, e sim se você e eu podemos resolvê-la juntos. É esta parceria entre nós que lhe dá confiança de encarar cada dia com alegria. Vamos então, nesse momento, nos concentrar e elevar nossos pensamentos a Jesus e pedir, Senhor Jesus, que o Senhor nos conceda nesse momento grande alegria, abertura dos nossos corações, que nós possamos ler os seus ensinamentos, que nós consigamos absorver os seus ensinamentos. Dá-nos força na caminhada, para que nós possamos receber as suas palavras, os seus ensinamentos, com alegria no coração e com a mesma alegria a gente consiga ultrapassar todas as barreiras que ainda persistem para a gente, que nós sabemos que tem um propósito na nossa vida, que nós estejamos prontos para reconhecer esse propósito e seguir a sua caminhada na alegria e na fé, sabendo que caminhamos em direção a Ti. Senhor, permaneça presente ao nosso lado, junto com a espiritualidade, nos amparando, e que nós possamos, apesar de todas as dificuldades que temos diariamente, persistirmos na fé e na alegria e na confiança, porque sabemos que Tu estás conosco. Graças a Deus. Graças a Deus. Quem quer abrir o evangelho hoje? Quem? Levante o dedo. Quem? Priscila! Capítulo 8. Calma aí, deixa eu ver qual é o item aqui. Bem-aventurados que têm puro coração. Escândalos. Se a vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a. Pri, fala assim, qual é o item? Capítulo 8, item 11, é isso? Isso. Beleza. Posso ler? Se algum escandalizar a um destes pequenos que crê em mim, melhor fora que lhe atassem ao pescoço uma dessas mós que um asno faz girar e que o lançassem no fundo do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, pois é necessário que venham escândalos, mas ai do homem por quem um escândalo venha. Tende muito cuidado em não desprezar um destes pequenos. Declaro-vos que seus anjos no céu veem incessantemente a face de meu Pai que está nos céus, porquanto o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido.
Se a vossa mão ou o vosso pé vos é objeto de escândalo, cortai-os e lançai-os longe de vós. Melhor será para vós que entreis na vida tendo um só pé ou uma só mão, do que terdes dois e serdes lançados no fogo eterno. Se o vosso olho vos é objeto de escândalo, arrancai-o e lançai-o longe de vós. Melhor para vós será que entreis na vida tendo um só olho, do que terdes dois e serdes precipitados no fogo do inferno. Mateus, capítulo 5, versículo 29 e 30, capítulo 18, versículo de 6 a 11. Continua? Continua mais um pouco. No sentido vulgar, escândalo se diz de toda ação que de modo ostensivo vai de encontro à moral ou ao decoro. O escândalo não está na ação em si mesma, mas na repercussão que possa ter. A palavra escândalo implica sempre a ideia de um certo arruído. Muitas pessoas se contentam com evitar o escândalo, porque este lhes faria sofrer o orgulho, lhes acarretaria perda de consideração da parte dos homens. Desde que as suas torpezas fiquem ignoradas, é quando basta para que se lhes conserve em repouso a consciência. São, no dizer de Jesus, sepulcros branqueados por fora, mas cheios por dentro de podridão, vasos limpos no exterior e sujos no interior. No sentido evangélico, a acepção da palavra escândalo, tão a miúde empregada, é muito mais geral, pelo que, em certos casos, não se lhe apreende o significado. Já não é somente o que afeta a consciência de outrem, é tudo que resulta dos vícios e das imperfeições humanas, toda reação má de um indivíduo para outro, com ou sem repercussão. O escândalo, neste caso, é o resultado efetivo do mal moral. Agora a gente pode comentar. Quer falar alguma coisa, Pri? Não? Quem quer Agora falar? Quem gostaria de começar a falar? Um monte de gente, só que não. Ninguém, gente. Vai, Alexandre. Vamos lá, já que ninguém se pronunciou. Não, é tema recorrente no Evangelho, né? É tema recorrente no Evangelho. E é conduta moral, né? É conduta moral. E daquela forma como a gente fala que... E o finalzinho foi... Eu adoro isso, né? Que é a sutileza do negócio. Então, escândalo não é fazer barulho, né? Escândalo é tudo que é amoral. É tudo que, de alguma sorte, impacte diretamente, né, numa outra pessoa. Então, é extremamente relevante a gente realmente parar para pensar no momento em que a gente está vivendo, né? Eu digo momento nem é pandemia, nem nada, mas eu digo que nós estamos vivendo em dois grandes momentos, né? Que é a transformação pessoal e o amor ao próximo, a si e ao próximo, né? Então, quem estiver nesse caminho, não tem por que se preocupar, né? E aí, eu digo isso porque é muito interessante, assim, a gente que estuda o Evangelho, que estuda a doutrina, a gente já tem uma postura um pouco diferente. Mas, ainda assim, a gente consegue derrapar nas nossas ações. Ainda assim, no dia a dia, a gente ainda se pega dando uma derrapada aqui, uma derrapada ali. Às vezes você está impaciente, você é duro no dizer com seu filho, com seu marido, com quem quer que seja, né? Às vezes a gente, no dia a dia, a gente também tem nossas mazelas, está todo mundo no mesmo barco, está todo mundo aprendendo. Ontem, você falou uma coisa, Su, que eu gostei muito, que eu sempre falo, tá tudo bem, né? Errou, tá tudo bem, não tem problema. O problema, e é um problema grave, é a gente ficar dizendo tudo bem para sempre. O tudo bem tudo bem, mas não continua não, sabe? Não se cobre pelo que você fez. E se errar de novo, tudo bem,
mas fique atento, trabalhe isso, né? Trabalhe isso. Então, essa questão do escândalo ela é muito sutil. Quantas vezes, numa reunião, seja de trabalho, seja de... A gente, no afã de defender a nossa posição, acreditando firmemente no que a gente acredita naquela discussão, a gente agride, fere, não respeita o outro, entende? Então, eu acho que um bom exemplo para a gente dar nessa lição é o exemplo do Paulo de Tarso, né? Que era Saulo de Tarso, virou Paulo de Tarso, que perseguiu Jesus de uma forma categórica, enfática, porque ele acreditava naquilo e ele só estava fazendo o que ele acreditava, né? E aí um dia ele desperta e fala: mas o que eu estou fazendo, né? Mas o que eu estou fazendo? Quantas vezes a gente não tem os nossos eurecas, né? Quantas vezes a gente não fala: mas o que eu estou fazendo? Então, é muito importante, cara. Eu vejo que o mundo de hoje ele está valorizando demais a meditação. E a meditação ela é extremamente importante. A ciência se uniu à religião para discutir a meditação e a religião e a ciência já perceberam que a meditação é importante. E o que é meditar? Eu vejo muita gente dizendo: poxa, mas eu não sei meditar, eu nunca meditei, eu não sei o que é meditar, né? Gente, meditar tem dois momentos. Um é esvaziar a mente. Então, são dois momentos de meditação. Um é esvaziar a mente. Então, você se concentra na sua respiração, fica ali e tal. O outro é quando você começa a pensar sobre algum tema especificamente, com foco naquele tema, né? Então, esse é um momento da gente, eu acho que, além do culto, a gente tem que parar um momento para a gente se questionar. Aonde eu ainda estou falhando? Aonde eu ainda sou motivo de escândalo, né? Eu vejo assim, por exemplo, a gente é religioso, a gente está aqui, a gente está estudando, está não sei o quê, aí a gente vai na farmácia, alguém te trata, tá aí, ó, pega aí, e o teu sangue ferve na hora, né? Até quando? Até quando isso vai continuar acontecendo? Não, mas veja só, eu ainda não sou perfeito. Não, não é. Mas até quando você vai se permitir isso? Né? Então, eu acho que esse é o momento da gente pensar essas coisinhas, sabe? Então, o escândalo, ele é muito mais sutil, e aí a lição está falando isso, né? O escândalo fora do contexto religioso é o barulho, né? É o que a gente vê no Jornal Nacional, que adora mostrar escândalos. O escândalo no contexto religioso é muito mais sutil, né? Porque é o que nos leva a fazer com que pessoas manifestem sentimentos negativos e aí você está sendo o estopim de um problema maior de uma outra pessoa. Então, eu acho que é por aí que é legal pensar um pouquinho. Muito bom. Juliane Sanson. Eu achei muito legal isso que o Alexandre falou, principalmente porque essa parte da meditação que ele falou, e eu acho que tem muito a ver com essa questão do autoconhecimento, né? É fundamental a gente começar a ter essa visão, né, a se importar mais com essa questão do autoconhecimento, de você se autoconhecer na sua história, no teu interior, né, quais são as verdadeiras dores que a gente carrega e não a superficialidade, né, o que está aqui na superfície, mas o que está realmente do lado de dentro, que às vezes a gente acha que sabe, mas a gente não sabe mesmo. Então, assim, a meditação é uma dessas formas. Eu acho fundamental, é importantíssimo. Esse exemplo que ele deu, né? Às vezes você está na farmácia e alguém faz um absurdo, assim. É muito importante nesse momento a gente aprender a separar, porque a separar o que é nosso e o que é do outro.
porque a grosseria foi do outro, mas a irritação é nossa, né? E por que que essa atitude, a gente não consegue se separar, essa atitude desse outro ainda é combustível para que a gente perca o nosso controle, né? Eu acho que tudo se interliga com o que a gente vem conversando. Você tem empatia, você tem todas essas questões, você tem essa visão, você tem essa... A gente tem essa doutrina maravilhosa assim, que abre a nossa mente, e mesmo assim, quando você passa por uma situação, você ainda se ativa. Uma situação dessa, né, que é uma grosseria de alguém, sei lá como é que está o dia dele, sei lá se ele realmente é assim, mas eu ainda permito que isso me afete, né? E é importante você aprender a separar e pegar o que é, porque o que é do outro é do outro, a gente não tem o que fazer, né? Mas o que é seu? O que a gente vai fazer com o que é meu? Por que que isso ainda me irrita? O que está aqui do lado de dentro que ainda me ativa tanto e que eu ainda me deixo levar? Porque na lógica, né, na regra, na parte consciente, tá, eu já entendi, tá tudo muito lógico para mim, eu não devo me deixar levar, eu tenho que... Mas, então por que eu ainda sinto? Isso, aí você vai para o verdadeiro autoconhecimento. Por que eu ainda sinto, apesar de já ter entendido tudo na minha cabeça? Por que isso ainda faz tanta coisa em mim? Né? E eu acho que isso, aí sim é o verdadeiro autoconhecimento, e não só, além disso, a gente enquanto espírita, e eu sempre brinco, né, que a ignorância é um lugar muito cômodo, né? E a gente já saiu dele. Então, assim, a gente enquanto espírita, a gente assumiu uma responsabilidade. Né? A gente falou esses tempos atrás sobre o exemplo, né? A questão do ir e pregar, na verdade, a melhor forma que a gente faz é o exemplo. Então, a gente tem uma responsabilidade muito grande nesse sentido, do exemplo. E eu acho que isso tudo está muito interligado nisso. Jussara Sanson. Isso mesmo, eu concordo com tudo que vocês falaram. E uma coisa que eu penso também... Ai, gente, está vindo um carro de som aqui agora, para me atrapalhar. Aí, tem que exercitar. Mas o que eu penso, sabe o que é também, diante de tudo isso que vocês falaram? Às vezes, porque a gente eu digo assim, por mim, tá? Meu autoconhecimento, eu me analisando, diante dos estudos. Dos estudos que a gente faz, né? Às vezes a gente pensa assim, que essas pessoas nos devem educação, essas pessoas nos devem alguma coisa. Não, se você parar com essa coisa de cobrar das pessoas, nossa, meio caminho andado. É o que a Ju falou, né? Isso que a Ju falou e o que o Alexandre falou, concordo plenamente, mas essa questão da gente achar que alguém tem que nos dar satisfação, ou que alguém tem que ser educado com a gente, tem que nos tratar bem. O problema dele, como a Ju falou. Quando a gente começar a pensar que ninguém deve nada para a gente, se nesse sentido, a gente já vai ter percorrido um bom caminho, né? Nessa questão de sofrimento. Porque se você passar a pessoa lá na farmácia vai fazer uma grosseria com você, tá bom, mas ele não falou onde estava, né? Não era o que eu queria? Então tá perfeito, é lá que eu vou. Acabou sem criar problemas, sabe? Coisas que realmente não vão agregar nada na sua vida, né? É diferente de você conviver com... Ontem a gente estava conversando, né, Ju? De conviver com a pessoa 24 horas por dia. Aí é uma coisa mais delicada. Aí você tem que fazer uma meditação tipo Buda, ficar lá não sei quantos anos na árvore, tem que fazer um negócio desse para poder equilibrar os chakras, né? Porque é mais complicado realmente, é mais desafiador. Mais desafiador, mas essas outras questões do cotidiano, a pessoa te fechou, beleza, sobe o sangue, mas você já tem que falar, sei lá o que está acontecendo, quantas vezes meu marido
Já falei aqui no Evangelho que ele às vezes fala, ai, passou na frente, aí ele fala assim, sei lá o que aconteceu, sei lá. O Alexandre já deu um exemplo desse também do hospital, que tinha uma pessoa que fechou ele no trânsito uma vez, não foi? Então a gente não está do outro lado, a gente está do lado de cá, ó, de dentro. E essa questão do autoconhecimento é fantástica. Quanto mais você se conhece, mais você se assusta, na verdade, né? Com você. E aí você vai começando a trabalhar essas questões que ainda são tão primárias em você, né? Como a Ju falou, a gente não se conhece mesmo. Acontece alguma situação, você fala assim, meu Deus, por que que eu ainda penso? Às vezes eu não consigo agir, mas eu ainda penso coisas ruins, né? Porque a gente, como o Alexandre fala também aí, falou que a gente já estuda, a gente já está, né, num grauzinho assim de uma luzinha lá longe, a gente consegue enxergar um tiquitinho, né? Mas quando as coisas acontecem próximas, assim, realmente é super complicado. A gente tem que realmente vigiar muito, como Jesus diz, vigiar e orar sempre, para quando essas situações acontecerem na nossa vida, a gente não ser pego de surpresa, porque o fator surpresa é o que desencadeia tudo. Isso é o que eu penso, assim, né? Diante desses minhas coisas, meus estudos que eu venho fazendo com vocês aqui no Evangelho, lá no nosso centro, no FES, esses anos todos que a gente tem estudado, e agora nessa questão de autoconhecimento do yoga, de diversas coisas aqui que eu estudo, eu tenho visto cada vez mais essa necessidade, e o mundo está realmente mais voltado para essa questão, graças a Deus. Vai, Alexandre. Posso só concluir uma coisa que... Tem uma palavrinha que eu amo, que é... Não sei se ela é piegas, não, porque ela está muito na moda, mas é ressignificar. Isso é um exercício e é exercício. Quanto mais a gente exercitar, menos a gente vai ser pego de surpresa, como a Ju falou, sabe? Então, tem coisas... por exemplo, eu já estou num estágio, mas foi um trabalho que eu tive que fazer. Quando você pega, por exemplo, uma notícia trágica na televisão, agora a última que eu soube foi a mãe que matou o menino lá no sul, né? Matou o filho e tal. A tendência da gente, quando recebe uma informação dessa, quando recebe um impacto muito grande, né? Nossa, que monstruosidade, o cara que bateu na mulher, estupro, João de Deus, vamos falar de coisas assim, depois a gente afunila, né? Mas, gente, para pensar a dor dessa pessoa, não da vítima, do algoz nessa hora, entendeu? Se não estiver doendo ainda, a hora que ele acordar, imagina o sofrimento que é. Ele é tão vítima da circunstância quanto a vítima o é. E aí nos compete enxergar isso, né? Lógico, eu trouxe para cá casos de monstruosidade, mas a gente pensa isso no dia a dia. Então, hoje eu já consigo, não o tempo integral, óbvio, mas na farmácia, por exemplo, eu estou adorando a farmácia que a gente, tadinha, só a farmácia, né? Hoje foi a farmácia o negócio. Mas lá na farmácia, quando a pessoa fala duro contigo, a primeira coisa que eu penso é, será que ela está bem? Né? Será que ela está bem? O que deve estar se passando com essa pessoa? Gente, a gente não tem noção quantas vezes a gente já foi trabalhar com filho doente, com febre, poxa, sem um tostão, e sabe-se lá quantas mazelas a gente já carregou para o nosso trabalho. Então, imagine essas pessoas, às vezes, que estão atendendo a um público. E quantas pessoas no público são educadas? Então, você já chega cheio de problema, você toma bordoado o dia inteiro, aí você chega numa boa, faz uma pergunta, a pessoa é grossa contigo e você vai revidar. Não cabe. A gente não sabe o histórico por trás da situação, né? Então, é ressignificar de verdade. É a gente... empatia, a gente se colocar no lugar do outro, né? Então, eu acho que isso é que faz a gente evitar os escândalos, isso é que a gente... Então, assim, gente, eu não sei o que está passando com a pessoa, mas a pessoa não deve estar bem, né? Eu vi no domingo, eu não sei se vocês seguem, se vocês não seguirem é uma boa dica,
O André Trigueiro, ele é espírita e ele é jornalista. E ele faz um trabalho muito importante no Centro de Valorização à Vida. Todo domingo ele faz todo santo dia às 9 da manhã o Papo das 9, e no domingo ele faz um trabalho específico que ele está fazendo agora uma jornada sobre a valorização da vida, né? E aí ele fala isso, ele fala que o suicídio é um problema de todos nós. Se você vira uma pessoa chorando na rua, você tem a obrigação de perguntar: posso te ajudar? Você tem que vencer o medo de chegar e falar: olha, tem alguma coisa que eu posso fazer? Porque a gente fica com medo de falar e a pessoa ser grossa contigo. Tem uma historinha rapidinho, só para terminar, uma historinha que eu acho muito legal, que o cara fura o pneu na estrada, aí ele precisa ir no posto, porque ele não tem um macaco. Aí, entre o carro e o posto, ele cria uma conversa na cabeça dele, dizendo: eu vou chegar no posto, eu vou pedir um macaco, o cara vai me cobrar por isso, porque ele vai dizer que eu não tenho macaco, não sei o quê. Aí, quando ele chega no posto, ao invés dele pedir um macaco, ele agride o cara do posto, sabe? Porque ele chega à conclusão de que o cara do posto vai agredi-lo. Então, ele chega e fala: não preciso do seu macaco, não, sabe? Quantas vezes a gente faz isso de maneiras diferentes, entendeu? Mas a gente cria diálogos na nossa cabeça e condena o outro sequer sem saber o que está acontecendo, né? Então, isso é o escândalo que eu acho que a lição está querendo nos trazer. E, assim, concordo com tudo que vocês falaram, né? Só para concluir aqui, falar algumas coisinhas que eu escrevi. O Alexandre falou de meditar, né? E, assim, meditar também é estar no presente. Você pode lavar a louça pensando só na louça e você vai estar meditando, porque sua cabeça não vai estar... Você vai estar pensando só naquele prato que você está lavando. Então, você vai estar meditando, o que é muito difícil, tá? Pode tentar. Então, os escândalos são os tropeços, né? O que leva a gente, né, à queda. O mau exemplo, o abuso do poder, tudo isso. E o escândalo pode ser também escondido, né? Pode ser oculto. De repente eu faço alguma coisa muito ruim, mas ninguém sabe. É um escândalo. Deus tudo vê. Então, eu vou colher o que eu estou plantando. Existe o livre-arbítrio. Eu posso escolher fazer ou não fazer. Mas existe também a causa e o efeito, a ação e reação. Tudo isso existe. Então, tudo que a gente está plantando, a gente vai colher. Então, o escândalo, ele também pode ser alguma coisa que ninguém vê, mas Deus vê. E nós fomos criados, né, simples e ignorantes, e por isso que a gente age muito por instinto, mas a gente está fazendo a nossa reforma íntima, estudando, e quando a gente for na farmácia, coitada da farmácia, vai dar tudo certo. No trânsito também vai dar tudo certo. Com os entregadores, eu vivo pé de guerra com os entregadores, vai dar tudo certo. E é isso. Hoje não tem Nani. Cadê a Nani, gente? Fala, Ju. Só uma coisinha, lembrando que nós sempre escolhemos, né? Quando a gente não escolhe, a gente decidiu não escolher também. Tem que lembrar disso aí também. E quem quer fazer a nossa prece final? Lívia? Oba! Não, antes de fazer a prece, uma frase ficou na minha cabeça. Essa frase é primeiro para mim, né? Porque a minha boca é mais próxima dos meus ouvidos, né? Que a gente só vai começar a melhorar de fato quando a gente parar de se preocupar com a mão do outro que precisa ser arrancada e olhar para o nosso braço inteiro que está precisando ser arrancado. Vocês entendem? Então, vamos fechar nossos olhos, acalmar nossos corações e agradecer a Deus, agradecer a espiritualidade amiga, ao Mestre Jesus, por esse momento de evangelho, por esse momento de paz, leitura e de aprendizado. Obrigada, Pai, por ter iluminado a mente de cada um dos nossos amigos e colaboraram um pouco para que esse evangelho possa, de alguma forma, tocar nossos corações, tocar as nossas mentes. Que possamos levar isso para além daqui, utilizar no nosso dia a dia,
com os nossos próximos, procurando sempre o caminho do bem, o caminho da nossa melhora em primeiro lugar. Obrigada por essa semana que está se iniciando e que possamos estar firmes no trabalho, firmes na nossa rotina, que boas notícias possam sempre, de alguma forma, chegar até nós. Muito obrigada, Pai. Gostaria, ao final dessa leitura, desse evangelho, que as nossas águas ao lado possam ser tratadas e cuidadas de acordo com a necessidade, de acordo com a carência íntima de cada um. Muito obrigada por tudo. Assim seja. Graças a Deus. Que lindo! Vamos tirar foto. Ei, amor. A meu amor só vem na hora da foto. Boa noite. Eu tô aqui do lado ouvindo. 1, 2, 3 e sorrindo. Pronto, pode se mexer. Tchau, gente. Boa noite a todos. Boa noite, boa noite. Tchau, gente. Boa noite. Beijo, Tchau, beijo, gente. Um Boa beijo. Paula, Com Deus. melhoras, Deus abençoe. Vai dar tudo Até certo. amanhã. Paula.